Bom, ontem vocês falaram, junto com a Luciana, sobre os sonhos, né, que a pessoa tem durante a noite. E chegaram várias participações aqui, que eu acredito que vale a pena a gente lê-las para comentá-las ou até mesmo só para registrar aqui para os nossos telespectadores que interagiram conosco. A Luciana Fernandes, ela diz assim, olha, às vezes eu sonho com meu pai, que já faleceu, já morreu, mas ele está vivo nos sonhos, mas não fala nada. E às vezes eu sei que ele está morto. O que significa isso? Tem uma explicação, pastor Rogério? Claro. É que provavelmente ela não conseguiu ainda definitivamente enterrar o pai do aspecto emocional, espiritual. Então, quando nós não enterramos, ou seja, que existe esse corte, esse rompimento desse vínculo, dessa relação que pode ter sido uma relação intensa, de afetividade, não é? Então, a pessoa ela vai manter esses sonhos como se verdadeiramente estivesse vivo. Acontece muito com pessoas, por exemplo, que não quiseram estar no sepultamento, não quiseram ir no velório. Existe essa informação, ou seja, coisa assim antiga dentro da nossa sociedade, que eu não quero ir no cemitério, porque eu quero guardar a imagem assim viva da pessoa. E na verdade ela acaba permanecendo viva mesmo na sua vida e principalmente nos seus sonhos. Normalmente são situações assim que nós nos deparamos e muitas vezes nós ministramos na vida da pessoa. Ela armazenou essas informações, imagens, lembranças, né? E essa pessoa representava muito para ela, né? Então ela tem dificuldade de verdadeiramente cortar, por mais traumático que seja a morte, por mais difícil que seja de lidar, enfrentar com ela, mas ela se faz necessária na nossa vida. Né? Uma coisa interessante também em interpretação de sonhos é você considerar as associações que a própria pessoa que faz. Na verdade, o sonho foi produzido através do que a gente chama de um resto diurno, uma coisa que vem de alguma coisa que ela viveu, mais uma questão infantil. O sonho, normalmente, o sonho que a gente percebe, a gente chama de um conteúdo manifesto. Mas existe um conteúdo latente debaixo do sonho para que ela gerasse aquele sonho. Então, tem que entender a associação que ela faz. É muito interessante uma pessoa acabar de contar um sonho e você fala, o que isso te leva? Então, a pessoa, muitas vezes, tem uma... Como em psicologia você tem que voltar para entender o que a pessoa viveu, o sonho também, a pessoa vai colocando aquilo que está dentro do sonho. E vale dizer que nem todo mundo tem condição de lembrar do sonho, que nem todo mundo lembra, né? Tem gente que acha que não sonha, mas todo ser humano sonha. O indivíduo não lembra do sonho. Você sonha várias vezes por noite. Na verdade, o sono tem um período de 90 minutos entre o sono profundo, que é aquele que o organismo fica no metabolismo basal. Que é o REM, o sono REM? Não, o REM é o do sonho. Na verdade, esse metabolismo basal, como se a pessoa tivesse num nível mínimo de utilização, o stand-by, por exemplo, ela está no mínimo de utilização do organismo para ela descansar e para ela repor a energia. É igual quando a televisão, a gente fica com aquela luzinha, ela está desligada, mas fica com uma luzinha vermelha acesa. É o mínimo de energia que a pessoa tem para que ela continue a viver e ela relaxar e ela descansar. E a outra parte do sonho é a parte do REM, porque é um sonho a parte mais superficial do sonho, do sono, em que você sonha. E o sonho tem uma função de, além de não te deixar acordar, ele muitas vezes coopera. Você já viu quando toca um despertador e a pessoa não quer levantar, ela absorve o som do despertador, sonha com aquilo, sonha que já está trabalhando e ainda nem levantou. E ainda tem o lado do sonho como uma forma de elaboração psicológica disfarçada. É como se aquelas questões inconscientes querem vir para fora, mas existe um compromisso entre o ego e o id inconscientemente para formar uma história distorcida. Então, o sonho, na verdade, é uma realização de desejo. É como a pessoa está querendo colocar para fora o conteúdo dela infantil, mas se conta uma história meio disfarçada. Quanto mais complexo é um sonho, quanto mais confuso é um sonho, maior é o conteúdo emocional que quis sair. E o sonho, o pesadelo, é um sonho de angústia. Aquilo veio tão forte, que o ego acorda a pessoa para que ela não lide com aquela tensão toda. Sim, pastor. Porque o sonho pode nos ajudar também
a achar o significativo profundo do nosso ser também. Ele pode buscar isso, aquela coisa que está enterrada. E uma coisa desse sonho que essa minha contou aí, que o pai dela não falava, pode ter sido um problema de comunicação dela com ele também dentro do sonho. Você entendeu? Há um problema de comunicação, por isso que ele não falava ali no sonho. Então há essa ligação aí, talvez a ligação dela com ele, relacional. ou ele quando ele faleceu, ela estava num gelo com ele, entendeu? Então ela não teve, então isso aí vem, talvez tem que ser tratado nessa área, né, Dalton? Buscar a profundidade disso para ver o que ficou defasado dentro dela e para fazer esse tratamento. O sonho, segundo Freud, é a via de acesso mais significativa para você chegar no inconsciente, né? Por isso que, na verdade, quando uma pessoa conta um sonho, em terapia, por exemplo, o sonho é uma coisa muito importante. Quando a pessoa conta um sonho, ela está tentando colocar alguma coisa para fora. E o mais interessante é que quando a pessoa faz terapia, que ela começa a mexer com essas questões, ela acaba muitas vezes sonhando. E o sonho te dá uma noção de muita coisa. Ele te adianta muita coisa. Então, te direciona, né? A Gisleide de Abaeté contou um sonho que ela teve para a gente aqui, a produção me informou, e ela disse que sonhava que orava em línguas no sonho, mas que no sonho era dito a ela que era errado isso. Então, certamente, ela deve viver num contexto em que ela foi reprimida nisso. E como todo sonho, normalmente a base do sonho é uma realização de desejo, ela estava sonhando que ela estava falando em língua, uma coisa que ela tinha vontade de fazer, mas no mundo concreto de vigília ela não podia fazer. Foi reprimido. Bom, essa pergunta foi respondida. Anteriormente também já foi respondida a pergunta da Sara Campos, de Ponte Nova, que diz: gostaria de saber por que acontece da gente não lembrar dos sonhos que a gente teve. Porque tem a ver ali no sono, o tipo de sono que você está dormindo. E um mecanismo psicológico de esquecimento. Na verdade, quando você lembra do sonho, você também não lembra o sonho inteiro. Só fica alguma parte. O não lembrar sonho, já que você tem 4 ou 5 sonhos por noite, dependendo do tanto que você dorme, a cada 90 minutos, a cada 1h30 você sonha um pouco. O sonho é uma continuação do outro, mas você não lembra, é um mecanismo psicológico de defesa, de não lembrar do sonho. Bom, a gente tem aqui também a participação de alguém que pediu para não ter o seu nome identificado. Eu vou ler aqui, a gente pode comentar. Diz: olha, olá a todos, estou vos escrevendo este e-mail porque há algum tempo vivo atormentado, triste por causa de uma dúvida. Me converti, o meu maior desejo é servir ao Senhor e fazer a sua vontade. Desde pequeno sempre tive anseio por ser alguém salvo. Porém, sinto minha vida espiritual muito vazia, paralisada, porque temo ter pecado contra o Espírito Santo de Deus. Quero saber como faço para saber se realmente cometi esse pecado. Por causa de dúvidas, sou uma pessoa muito oprimida. Nos dias de ir para a igreja, sempre algo acaba me impedindo. Não tenho motivações por ser uma pessoa muito insegura, ânimo dobre, mas tenho desejo de ser um homem de Deus. Por favor, me ajudem em orações e respondam esse e-mail. Não tem muito a ver com a questão do sonho aqui, mas com algo que nós já tratamos aqui há um tempo atrás, sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Me lembro que falamos isso aqui no programa. Né? O que a gente poderia dizer para essa pessoa? Mas ele tem, como ele falou que é muito inseguro, na verdade ele tem um sentimento de insegurança muito grande, de culpa muito grande, que ele está se cobrando um nível de coisa que, na verdade, ele teria que fazer um tratamento lá na clínica da alma para ele trabalhar essas questões e ficar livre disso.